Sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Professor Lians falando aqui, Colégio Dominique Ubatuba. Espero que estejam todos bem. Galerinha, hoje nós vamos dar início aos estudos do volume 3, a popular apostila verde. Vamos começar o capítulo 7. Qual que é o assunto desse capítulo 7 da apostila 3? Né? Nós vamos conhecer uma nova classe de números, um novo tipo de número, vamos dizer assim, né? Que são os números racionais. Eles vão pensar assim, puxa, o que são números racionais, né? Vocês já viram antes já, né? Os números racionais, galera, se eu mostrar um número racional, vocês já vão ver, já vi isso antes, né, em anos anteriores, né? O número racional, galera, né, são números que são representados através de frações, tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse número aqui, ó, vou pegar uma fração qualquer aqui, 3/4, tá? 3/4 é um número racional, tá? Porque a razão entre dois números é a mesma coisa que uma divisão entre dois números, tá? Lembrando que essa barrinha horizontal aqui da fração simboliza uma divisão, tá? É uma divisão, beleza? Seria a mesma coisa que eu estou escrevendo isso aqui, né? 3 dividido por 4, né? Por exemplo, um outro exemplo, vou pegar um número qualquer da minha cabeça aqui. 12 sextos, tá? É a mesma coisa que eu simbolizar 12 dividido por 6, tá? Então os números racionais, galera, no fundo são frações, tá? Também eu posso falar, vamos dizer assim, que o 2 é um número racional também. Às vezes você pensar, poxa, professor, mas não tem a parte de baixo aqui da fração, né? Só que 2, galera, é a mesma coisa que 2 dividido por 1, né? Então é a mesma coisa que 2 dividido por 1. É uma razão, tá? Então, a partir do momento que é uma razão, pode ser representada através de uma fração, são chamadas de números racionais. Mas vou explicar com calma durante a nossa aula, beleza? Então, para vocês entenderem melhor o que é fração, para aqueles que não viram ou então esqueceu, né, do que é uma fração, vamos tentar fazer a seguinte situação aqui. Porque dinheiro e comida ninguém erra, né? Então, vamos, por exemplo, da apostila da página 3 aí. Da página 3? É a página 3, isso mesmo. Né? Então imagine as seguintes situações. Imagine que você e dois amigos foram à pizzaria e pediram 2 pizzas médias. Né? Acho que, se não me engano, é aquela pizza de 8 pedaços, se não me engano. Que normalmente já vem cortada, né? Mas nesse caso aqui, ó, todos comeram a mesma quantidade de pizzas e no final do encontro não houve sobra, tá? Então, sinal que houve uma divisão exata, né? Pessoal, divisão exata é quando não há resto, é quando não sobra nada, né? Você dá o resultado e no final das contas não sobra nada, né? E aqui pede para você fazer o seguinte, ó. Indique no desenho, utilizando uma legenda, a parte que coube a cada pessoa. Então o que vocês vão fazer, né? Vocês vão dividir as 2 pizzas, né, em pedaços iguais, né? E vai indicar através dessa legenda, né? Por exemplo, é um pedaço colorido, né? Quantas pizzas cada um comeu, beleza? Então tentem fazer e daqui a pouco vocês retornam, tá? Lembrando, tá, que é uma figura circular, né? O certo seria, né, vocês pegarem um transferidor, né, dividir o ângulo de uma volta completa, né, por 3 partes, né? Mas como a gente está fazendo às vezes a pessoa não tem um transferidor, faz mais ou menos aí só para ter uma noção de quantos pedaços, né, cabe para cada pessoa. Pessoal, lembrando, né, que a ideia da divisão, você vai dividir em partes iguais, né, que é uma divisão justa. Beleza? Aí daqui a pouco vocês dão um play aí. E aí, conseguiram fazer, galera? Vamos pensar aqui então. Então nós vamos dividir primeiro cada uma das pizzas em partes iguais. Tranquilo? Então você poderia pegar, por exemplo, um transferidor, né? E uma régua e você poderia desenhar. Então vou usar minha régua aqui, ó. Beleza? Então o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu vou dividir a pizza, cada uma das pizzas, né, em 3 pedaços iguais. Só que, pessoal, o que significa eu dividir um círculo em 3 partes iguais, né? Eu vou pegar o ângulo de uma volta completa, de uma circunferência completa, né? Que é de 360 graus, né?
E vou dividir em quantas partes? Em quantas partes? Em 3 partes. Né? Que eu tô dividido em 3 pedaços, né? Cada pizza, em 3 pessoas, né? Então, cada pedacinho vai ocupar um ângulo de quanto? 120 graus. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o centro de cada pizza aqui, ó. Vou fazer mais ou menos, tá, gente? Vamos supor que o centro esteja aqui. Beleza? Então, eu vou pegar aqui. Ó, vou começar aqui o pedaço de uma pizza. E vou começar aqui o pedaço de outra pizza. Tá? Aí, eu vou fazer uma volta de 120 graus, né? Então, se você tivesse com o transferidor, né? Você vai dar uma volta aqui, ó. Ó, se a régua estiver em pé, é 90 graus. Então, eu vou ter que girar mais quanto? Mais 30, né? Ó, 90. Opa. Ó, tava 90, foi pra 60, né? Então, eu girei mais 30, ó. Então, um pedaço vai ser assim, né? E outro pedaço, e outra pizza, né? Vou ter que dividir igualmente, né? Beleza? E depois eu percorro, ó. A partir daqui eu vou ter que percorrer mais quantos graus? 120, né? Então eu vou andar aqui, ó. Ó, porque tava em 60, né? Ó, aqui tava em 60. Ó, comecei em 60 graus, ó. Então eu vou andar aqui, ó. Anda, 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 anda. Anda, ó. Aqui já fui 30. Aí se eu vou pro zero, né? Ó. Aqui já deu 60, né? 60 graus. Mais 30, 90. Mais 30, 120, ó. Então dividi em 3 pedaços cada pizza, porque são 3 amigos, né? Então cada pizza eu vou ter que dividir em quantos pedaços? Em 3. Tá? Ficou mais ou menos, tá? Mais ou menos, porque não tá saindo exatamente do centro da pizza, tá? Mas imagine que esteja, tá, pessoal? Tem que fazer com régua, certinho, né? Agora eu vou apagar minha régua. Tchau. Né? Então eu dividi as duas pizzas em 3 pedaços iguais. Então vamos supor que tenham 3 pessoas, né? Vamos supor, vamos imaginar 3 amigos aqui. Eu, né? Sei lá, a Giovana. Vamos lá, tô pegando exemplo de alunos da sala mesmo, tá? Eu, a Giovana e sei lá, o Pedro. Tá bom? Então nós estamos nós 3 lá, né, para comer as duas pizzas, né? Então o que acontece? Eu vou pegar um pedaço de uma pizza. Pessoal, então o que você tem que fazer? Tem que usar cada pedaço vai ser de uma cor, né? Então vamos supor, eu vou ser o rosa, tá? A Giovana vai ser, pegar uma cor mais diferente aqui. Verde limão. E o Pedro vai ser representado pela cor azul. Beleza? Então, como são 3 pessoas, ó, e estão em 3 partes, cada pedaço, então o meu pedaço, ó, eu vou pintar de rosa aqui, ó. Eu vou pintar mais ou menos, tá, gente? Senão vai ficar demorado pra caramba o vídeo. Se vocês quiserem pintar de uma forma mais decente, tá? Então aqui, ó. Eu não sei se tem alguma ferramenta no PowerPoint que permite que complete automaticamente, mas... Senão eu vou acabar demorando muito, tá? Então tá aqui, eu pego um pedaço de uma pizza e eu vou pegar o pedaço de outra pizza. Beleza? Mais ou menos, tá, gente? Se vocês quiserem pintar mais bonitinho aí, senão o vídeo vai demorar pra caramba. Vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa aqui, pera aí. Beleza, pessoal, olha só o que aconteceu, ó. Eu peguei um pedaço de cada pizza. Um terço de cada pizza, né? Agora eu vou pintar de verde o pedaço correspondente a Giovana, tá? Então eu vou dar uma pausa de novo, beleza? E vou pintar aqui os pedaços correspondentes à quantidade de pizza que a Giovana comeu. Pera aí. Pronto, galera, aí, ó. Eu arrumei uma forma mais rápida de pintar, que é só aumentar a espessura do traço, né? Agora eu vou pintar da parte do Pedro, tá bom? Então a parte do Pedro vai ser representada por azul, tá? Então tá aqui, ó, a parte do Pedro.
Pera aí, que só vou aumentar a espessura. E ajuda aqui, a pinta mais rápido, ó. Essa aqui é a parte correspondente, né? Tô colorindo a parte correspondente à quantidade de pizza que o Pedro comeu, tá? Mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos. Tá lembrando, gente, que eu dividi o correto para dividir isso aqui, né? Esse círculo, tudo, seria usar um transferidor. Vocês já viram o que é um transferidor, né? Que é um instrumento para medir ângulos. Vocês já viram com o nosso amigo professor Otávio, tá? Pronto, ó. Maravilha. Olha só o que aconteceu. Eu dividi cada pizza em 3 partes iguais. Aí vem a seguinte pergunta, né? Que fração de pizza cada um de vocês comeu? Olha só o que aconteceu, gente. Cada um, ó. Eu comia 1/3 de pizza mais 1/3 de pizza, né? A Giovana, ela comeu 1/3 de pizza mais 1/3 de pizza. Pessoal, presta atenção uma pergunta, tá? Que não é quantos pedaços cada um comeu. É qual a fração que cada um comeu. Beleza? O Pedro, ó, ele comeu 1/3 de pizza e outro terço de pizza. Então, cada um, na verdade, ele comeu 2/3 de uma pizza inteira, tá? Eu vou escrever do jeito normal, tá? Cada um comeu, ó, 2/3 de pizza. Tá? Porque cada um comeu 1/3 mais 1/3, né? Então é correspondente a 2/3 de pizza. Vocês já viram já a adição, né? Quando a parte de baixo da fração é igual, né? Vocês já viram, né? Em anos anteriores. Caso vocês não tenham visto, eu vou explicar depois por que 1/3 mais 1/3 é igual a 2/3, tá? Apesar que só vocês imaginarem, né? Que se eu pegar esse pedaço rosa aqui e tentar encaixar na outra pizza, tá? Cada um vale 1/3, né? Então, aí esse pedaço rosa vai estar ocupando 2 pedaços de 3 de uma pizza. Então, vai dar 2/3, tá? Então, cada um comeu 2/3 de pizza. Agora, a seguinte situação. Felipe e a sua namorada pediram uma pizza média e também dividiram em 3 partes iguais. Mas aí são 2 pessoas, né? Felipe e a sua namorada. Na situação anterior, eram 3 pessoas. Eu, Giovanni e Pedro. O Felipe, ele comeu 2 das 3 partes de pizza. Indique no desenho quanto o Felipe comeu. E no item B, represente quanto ele comeu por meio de uma fração. Então, primeiro eu vou dividir a pizza aqui rapidinho, tá? E já vou dar o play aqui de novo. Pera aí, só um minutinho, senão vai demorar muito o vídeo. Pera aí. Beleza, galera. Então, eu já dividi, tá? Essa pizza em 3 partes iguais, né? Que Felipe e sua namorada pediu para cortar. Só que Felipe, ele comeu 2 das 3 partes da pizza. Então, o que aconteceu? Felipe, eu vou simbolizar pela cor verde aqui, tá? Então, se Felipe comeu 2 dos 3 pedaços, o que aconteceu? Ó, ele comeu este pedaço aqui, que é um pedaço da pizza, né? E ele comeu outro pedaço da pizza. Então o que aconteceu? Ele comeu 2 partes de 3 possíveis, tá? Então ele comeu a fração, né, que comeu da pizza, ele comeu 2 partes de 3 possíveis, né? Então ele comeu, consequentemente, 2/3 de uma pizza. E a namorada dele ficou com, possivelmente comeu 1/3, porque aqui no enunciado não falou se a namorada do Felipe comeu, né? Beleza? Então, gente, então nós vimos representações, né, ó, números que são representados através de frações, através de razões, né? Por exemplo, 2/3 é uma razão, 1/3 é uma razão, beleza? Então, esses números que são representados por meio de divisão de 2 números naturais, né? Nós já vimos anteriormente que são números naturais, eles são chamados de números racionais. Então, no exemplo que nós vimos, né? Eu falei os números, as seguintes frações, né? 1/3, por exemplo, e 2/3, ó. É a mesma coisa que 1 dividido por 3 e 2/3 é a mesma coisa que 2 dividido por 3, beleza? Aonde essa barra horizontal aqui, que separa o 2 do 3, ele simboliza o quê? Uma
divisão. Beleza, gente? Então, galera, a gente vai explicar os elementos de um número racional, tá? Beleza, então vamos considerar a fração 1/3. 1/3, tá? Primeiro, vamos falar sobre a parte de baixo de uma fração, que é chamado de denominador. Esse 3 aqui na fração, tá? Ele é chamado de denominador. Se você for pegar lá o dicionário, né? O dicionário lá e pesquisar o que significa a palavra denominador, é aquilo que dá nome a alguma coisa, né? O denominador é importante por quê? Porque ele vai dar nome à fração, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ele vai determinar em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, o que significa o denominador? Por exemplo, o denominador C3 significa que eu peguei um inteiro, vamos supor que seja um retângulo, um inteiro, e eu dividi em 3 partes iguais. Beleza? Então eu estou pegando um inteiro e estou dividindo em 3 partes iguais. Então, galera, ó, o denominador representa que eu peguei um inteiro, tá? E dividi em 3 partes iguais. Né? Eu desenhei mais ou menos aqui, tá? Mas tem que ser partes iguais. Tá? A parte de cima de uma fração, ela é chamada, tá? De numerador. Numerador. Né? Significa o número de partes que foram tomadas, né, deste inteiro aqui. Então significa, por exemplo, 1/3 corresponde a um retângulozinho, né? Esse retângulo menor aqui, ó. Eu tô pegando quantas partes quantas partes aqui dessas 3? Tô pegando uma parte só. Então 1/3 desse retângulo, ó, o numerador significa o número de partes que eu peguei, ó. Peguei uma parte de 3, ó. Então, isso daqui significa o numerador, tá? Lembrando, gente, que como a fração ela simboliza uma divisão, tá? Na parte de cima, no numerador, ele pode ir qualquer número, tá? Até o 0, né? Se eu pegar o número 0 e dividir, sei lá, em 6 partes, eu não tenho nada. Eu vou dividir entre 6 pessoas, quanto vai dar para cada um? Nada, né? Eu não tenho nada para dividir, então, né, todo mundo ficou com 0. Beleza? Mas na parte de baixo, no denominador, você não pode colocar o número 0, tá? Na parte de baixo aqui no denominador, o número tem que ser diferente de 0. Lembra daquilo que eu sempre falo na aula, né? Na matemática básica, primeiro mandamento, não dividirás nada por 0, né? Então, o 0 ele não pode ir no denominador. Beleza? Então, qualquer número que seja representado por meio de uma divisão de 2 números naturais, contanto que o denominador não seja 0, são chamados de números racionais, né? Aonde? A gente não pode esquecer, né? Se eu pegar o número, pegar uma fração aqui, uma outra fração. Se eu pegar o número 6/4, seis dividido por 4, né? É a mesma coisa que 6. 6/4 é a mesma coisa que 6 dividido por 4. Onde o numerador ele representa o dividendo, tá? A parte de baixo, que é o denominador, ele representa o divisor. Depois a gente vai ver que o resultado desses 6/4 representa o quociente. Vocês vão aprender a dividir 6 por 4. Você vai transformar uma representação fracionária num número decimal, ou seja, um número com vírgula, mas isso é assunto para as aulas seguintes. Beleza, gente? Então, só não esquecer que fração, no fundo, simboliza uma divisão. Tá bom? Bem, agora como é que a gente vai representar essas frações, né? Bem, eu acabei de explicar mais ou menos aqui, né, nesse exemplo do retângulo, né? Mas, situação corriqueira, tá? Receitas. Tá? Eu vou aproximar um pouco porque tá meio pequena essa letra, então vou aproximar um pouquinho mais. Né? Quando você vê esses programas de culinária, né? Quando alguém vai passar uma receita, ou esses programas ou que passam na TV, ou quando você vê uma receita pela internet, tá?
Normalmente, você tem as medidas, né, de cada ingrediente, só que normalmente algumas medidas elas são dadas não em números naturais inteiros, né? São dadas em forma de fração, né? Então, por exemplo, aqui está a receita de uma pizza de mussarela, né? Aí tá lá, 6 xícaras, 6 é número natural. 6 xícaras de farinha de trigo. Então você vai encher 6 xícaras inteiras, né? E vai colocar na receita. 2 colheres de sopa de fermento biológico seco. Então, beleza, você vai colocar 2 colheres de sopa e vai colocar na receita. 2 é um número natural inteiro, né? 2 colheres de chá de açúcar, número inteiro. 2 colheres de chá de sal, número inteiro. 3 xícaras de chá de água morna até da liga. Beleza, você vai encher 3 xícaras, né, de chá de água morna e vai colocar e 3 é o número inteiro. Aí vem as frações, né? 1/4 da xícara de chá de azeite. Xícara de chá de azeite. Né? Essa é a ingrediente para massa, né? Então o que vai acontecer? Você vai pegar 1/4 da xícara de chá de azeite, 1/4. Né? Então seria como se você dividisse a xícara em 4 partes e vai encher apenas uma parte dela, né? Aí tem os ingredientes para o recheio, né? Para o que vai na parte de cima, na parte superior da massa, né? 1,5 xícaras de queijo mussarela, ó, 1,5. Então significa que eu vou encher uma xícara inteira, vou colocar no recheio, né? E depois vou encher metade da xícara, né? Então é 1,5 xícaras, né, pessoal? Eu vou explicar depois o que são essa representação, né? Que tem que é um número inteiro, acompanhado de uma fração, que é meio, né? Mas já estou explicando mais ou menos aqui, né? Então significa que eu vou encher uma xícara e depois vou encher mais meia xícara de chá de queijo mussarela. O próximo ingrediente, meia xícara de chá de tomates picados, né? Então eu vou pegar meia xícara de chá, né? Bem, eu não me lembro direito qual é a medida da xícara de chá, tá? Assim, exatamente em mililitros, né? Mas você vai encher meia xícara e vai colocar essa quantidade de tomates picados. 6 fatias de presunto, que é o número inteiro, e 1/3 da xícara de chá de molho de tomate e manjericão a gosto, né? Manjericão à vontade. Primeira coisa que vocês vão ter que pensar, né? Foi utilizado massa, por exemplo, 200 gramas, 100 gramas? Não. Eles estão utilizando uma outra unidade de medida, né? Então, se estão pegando alguns instrumentos de cozinha, né? Alguns utensílios de cozinha e estão sendo usados como medidas, né? Essas medidas quais são? Esses instrumentos quais são, né? Aqui, ó, você tá, ó, 6 xícaras, 2 colheres, 3 xícaras. Então eu estou usando normalmente para medir esses ingredientes, né? Que são colheres e xícaras, tá? Porque eu não tô dando isso daí como em gramas, por exemplo, né? Que é a unidade de medida de massa. Eu estou usando para medir, eu não tenho uma balança na cozinha. Então eu estou utilizando o quê? A xícara e a colher como instrumentos de medida, né? Então se for responder, né? Então quais utensílios? A colher, opa, esse H parece um I. A colher e a xícara. Beleza? Agora, imagine a seguinte situação. Com base na receita da pizza, represente as quantidades e os outros ingredientes nas xícaras a seguir. Aí, aqui tem um lembrete, né? Lembre-se de dividir a xícara em partes iguais. Para isso use uma régua, né? Então, o que o exercício está pedindo, tá? Você vai medir a altura da xícara, né? E vai dividir pelo denominador, né? Então aqui, por exemplo, 1/3 de xícara de molho de tomate. Você vai pegar a altura da xícara, vai dividir por 3 e você vai pegar uma parte dela, tá? Então, explicando aqui para vocês, só afinar aqui meu lápis. Então, vamos supor que eu pego uma régua, ó, eu pego essa altura e divido em 3 partes iguais, né? Então aqui tem, ó, tá aqui, ó. Uma,
Divide mais duas, ó. 2, 3, né? Eu dividi em 3 partes iguais. O certo é você pegar uma régua, né? E dividir certinho, né? Então, por exemplo, se a altura deu 9 centímetros, né? Então eu vou pegar a altura total e vou dividir por quanto? Por 3, né? Então cada altura desse... Cada triângulo... Cada retângulo vai medir de altura 3 centímetros, tá? Tô dando exemplo, tá? Pode pedir 3 centímetros, 6 centímetros, né? E você vai dividir por 3, né? Então cada uma dessas partes, galera, ó, cada uma dessas partes, né, corresponde a um pedaço de 3 no total. Então cada retângulo aqui representa 1/3. Então aqui, galera, ele pede, ó, 1/3 da xícara de molho de tomate, né? Então você vai pegar um pedaço de 3, né, ó, vai ocupar. Deixa eu pegar aqui molho de tomate. Então deixa eu fazer em vermelho aqui. Né? Então, ó, eu peguei um pedaço de 3 possível. Estou representando, ó, 1/3, 1/3, né, de xícara de chá de molho de tomate, tá? E a mesma coisa vocês vão fazer com os outros dois, né? A xícara de azeite e a xícara de queijo mussarela. Tentem fazer da mesma ideia, tá? A ideia é a mesma, não que vai dar o mesmo resultado, não é isso, tá? Mas a ideia é a mesma. Da xícara de chá de azeite e um inteiro e meio, uma e meia xícara de chá de queijo mussarela. Tentem fazer a representação aqui do lado, pause o vídeo e daqui a pouco vocês retornam. E aí, conseguiram captar a ideia, a mensagem? Então vamos lá. 1/4 de xícara de chá de azeite. Então o que vocês vão fazer? Vão pegar essa xícara, medir a altura e dividir por 4, né? Então vai dar 4 partes iguais, ó. Aqui, um tracinho, ó. Então eu peguei uma, 2, 3, 4. Beleza? Então eu dividi em 4 partes iguais. Só que eu quero 1/4 da xícara. Então eu vou considerar apenas um pedaço desses 4. Tá? Um pedaço desses 4. Né? Então eu vou pegar aqui, ó, um pedaço, ó, dos 4 de azeite. Beleza? E a última aqui, ó, 1,5 xícaras de chá de queijo mussarela. O que significa isso? Eu preciso de uma xícara e mais metade, né, de mussarela, né? Então eu vou pegar uma xícara inteira, né? Ó, uma xícara inteira, vou fazer mais ou menos aqui, tá? Não vai ficar perfeito, né? Mas vamos lá. Então eu vou pegar uma xícara inteira e mais metade, né? Então eu vou dividir a outra xícara em 2 partes iguais, ó. Ó, dividir pela metade, ó. E vou considerar uma parte em 2. Beleza? Que é super comum em receita, né? Você vê 3/4, 2/3, 1/3, 1/4 de xícara, meia colher de sopa. Então você vê direto isso em receitas, tá? É isso que quer representar cada. Lógico que hoje em dia, né, nós temos aqueles copos com as medidas, né? Que você compra em qualquer loja de utensílios do lar, né? Você não precisa também ficar se matando fazendo a medida lá com a régua, né? Já vem já escrito certinho, né? A quantidade de cada a quantidade, né, indicada, ó, isso aqui corresponde a meia xícara de água, essa medida aqui corresponde a 3 xícaras de farinha, né? Mas, né, você pode fazer dessa forma aqui também. Beleza? Agora um outro exemplo. Com essa receita aqui acabamos de ver, né? É possível fazer uma pizza grande com 12 fatias, né? Porque as pizzas gigantes, né, que vocês veem em pizzaria. Se em 2/3 dessas fatias forem colocadas azeitonas, quantas fatias receberão esse complemento? Então é o seguinte. Eu dividi a pizza em 12,
tá? Em 12 pedaços iguais. Tá lá, dividido, 12 pedaços, né? Aqui tá falando, ó, assim, 2/3 dessa fatia. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar esses 12 pedaços, e vou dividir em 3 grupos de fatias, tá? E nós sabemos que 12 dividido por 3 dá exatamente 4. E 4 vezes 3, 12 para 12, 0, né? Então, cada grupo de fatias, tá? Vão ter 4 fatias, igual tá correspondendo aqui no desenho, ó. Aqui eu tenho um grupo, aqui eu tenho 2 grupos, aqui eu tenho 3 grupos, tá? Se ele quer saber se em 2/3, então quer dizer 2 grupos desses 3, se em 2 grupos desses 3 receber azeitona, então significa que este grupo aqui vai receber azeitona e este grupo aqui também vai receber azeitona e um fica de fora, né? Quantas fatias vão receber esse complemento? Ó, eu tenho 4 em um grupo, mais 4 em outro, né? Então a resposta, né, que 8 fatias receberão azeitonas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né, de azeitonas. Eu gosto muito, tá? Receberão azeitonas. Tudo bem, gente? Então o que você vai fazer? Você dividiu as 12 fatias em 3 grupos, só que 2 grupos vão receber azeitonas. Então eu pego um grupo com outro grupo. 4 mais 4, 8. Continuando aqui do exemplo da pizza, né? Se essa pizza, em vez de ser 12, eu repartisse em mais fatias, tivesse 18 fatias, em quantas fatias eu iria colocar azeitonas? A ideia é a mesma do slide anterior, né? Se ele dividiu em 18 pedaços, né? E 1/3 e 2/3 teriam colocado azeitonas, né? Então eu vou pegar essas 18 fatias e vou separar em 3 grupos, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir por quanto? Por 3 grupos iguais, né? 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18 para 18, 0. Então significa que em um grupo eu tenho 6 fatias, em outro grupo eu tenho 6 fatias, e em outro grupo eu tenho 6 fatias. Então significa que cada um dos grupos simboliza quantos? Simboliza quanto? 1/3 dessa pizza aí que foi dividida em 18 pedaços, né? Então só corrigir aqui que ficou grosso o traço. Então, ó, aqui representa 1/3, aqui representa 1/3 da pizza, né? E aqui representa outro terço de pizza, tá? Só que em 2/3 ele vai colocar azeitona. Então eu vou pegar este 1/3 que tem 6 pedaços, mais o outro 1/3 que tem 6 pedaços. Então seria 6 mais 6. Então vamos colocar azeitona em 12 pedaços dessa pizza aí. Beleza? Então seria em 12 pedaços, né? Aí se você for explicar por quê, né? Porque 18 dividido por 3 dá 6, né? Que eu dividi em 3 grupos, né? E cada grupo, né? Desses 3 grupos, eu peguei 2 e coloquei azeitonas. E 6 mais 6, que eu peguei 2 grupos, né? Iguais, valem 12. Tudo bem? Um outro exemplo. Na turma de Pedro, a professora fez uma enquete para saber a preferência dos alunos pelos diferentes sabores de pizza. Legal. Considerando que a turma tem 36 alunos e que 3/4 deles optaram por pizza napolitana, quantos preferiram esse sabor, né? Então eu tenho 36 alunos. 36 alunos. E 3/4 gostam de pizza napolitana. Napolitana, né? Então qual é napolitana? Desculpa, tá?
Então, para saber quantos alunos preferiram, o que a professora fez, assim, de cabeça, né? O que foi feito? Ele dividiu esses 36 alunos, né, em 4 grupos iguais. Então, eu vou pegar o 36, né? Eu vou pegar o 36 e vou dividir por 4, né? E 36 dividido por 4 dá quanto? Dá 9, né? 9 vezes 4, 36, para 36, 0. Então, significa que 9 alunos, mais 9, mais 9, mais 9, tá? Então, eu separei em 4 partes iguais, cada uma delas representando, lógico, um quarto. Tá? Só que desses 4 grupos que eu separei, 3 quartos, ou seja, 3 grupos, preferiram o sabor napolitana. Então, 3 grupos dele, ó. 3 grupos, ó. 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos, né? Optaram pela pizza napolitana. Então, na hora de eu saber quantos alunos, né, preferiram esse sabor, é só você somar cada grupo, ó. 9 mais 9 mais 9, ó. 9 mais 9 mais 9. Então, 9 mais 9, 18. Com mais 9, 27. 27 alunos, tá? Então, qual que é a linha de pensamento? Você vai pegar o todo, que é o inteiro, né? Vai pegar o número de alunos total, que é 36, e você vai dividir pelo denominador. O denominador vale quanto? Vale 4, né? Então eu vou dividir em 4 partes iguais ao número de alunos. E o numerador que vale 3, né? 3 quartos, eu quero saber quantos, né? 3 grupos, né, dos 4 preferem napolitana. Aí você só soma, né? 9 mais 9 mais 9. Tá bom? Tem uma maneira mais rápida, mas aí vai ficar para as próximas aulas, tá? Senão o vídeo vai ficar extremamente longo, né? Agora o item B. Em relação ao número de alunos, seria possível que exatamente um quinto deles optasse por pizza de calabresa? Né? Olha a pergunta. Olha a pergunta. O que quer dizer com isso, né? Seria possível que exatamente um quinto deles, então significa que se eu pegasse o número total de alunos, que é 36, ainda é o mesmo exemplo, tá? Se eu dividir 36 em 5 turmas, daria o número exato? Vamos ver. Então eu pego o número total, que é 1 inteiro, que é 36, e divido por 5, tá? Pessoal, quem se lembra das aulas anteriores, dos critérios de divisibilidade, não vai nem precisar fazer essa conta, tá? Porque 36 ele não é divisível por 5, não vai dar uma divisão exata. Por quê? Porque 36 termina em 6. Então, se não termina em 0 e não termina em 5, se eu pegar esse número e dividir por 5, não vai dar exato. Mas quem esqueceu, né? É só fazer divisão, ó. Qual que é o número divisível por 5 que chega mais perto de 36, né? Ó, que número que multiplicado por 5 dá mais perto de 36? É o 7, né? 7 vezes 5, 35. Para 36 sobra 1. Né? Então, vai sobrar um aluno aí. Né? Então, não tem como eu dividir esse um aluno aqui que sobrou. Não dá, né? Não posso pegar um aluno e dividir em 5 partes. Não pode, né? Então, seria possível que exatamente um quinto deles optasse pela pizza calabresa? Não. Não é possível, né? Porque 36 não é não é divisível por 5, tá? Então não daria um número, uma divisão exata, né? Divisível por 5. Tá bom? Então a gente não pode esquecer, tá, que o denominador ele indica, né, o número de partes iguais que eu vou dividir esse inteiro, tá? Então quando eu pego 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, eu estou pegando o total e eu estou dividindo pelo número que estiver no denominador. Beleza? Galera, é o seguinte, ó. Eu vou
dá uma pausa, tá? Sugiro que vocês também dêem uma pausa. Porque aí vem a segunda parte de números racionais, que é a leitura. A segunda parte é bem mais rápida, mas como já deu 40 minutos, tá? Eu vou pausar esse vídeo aqui, vou parar por aqui, tá? E depois eu continuo com a parte de leitura de frações e eu vou separar em 2 vídeos, tá? E vou separar, lógico, em 2 links, óbvio, né? E depois na hora de quando terminar o segundo vídeo, eu indico os exercícios que vocês devem fazer. Você já sabe quais são, né? São os exercícios que vem logo depois da teoria aqui, da sessão de atividades. Beleza? Então, descansa um pouquinho aí e daqui a pouco você retorna para a parte de leitura de frações, tá?